Meus irmãos, nós vamos convidar as nossas crianças à frente, com as suas professoras, os seus professores, nós vamos orar por elas, depois nós estaremos passando a palavra ao pregador desta noite. Vamos orar por nossas crianças, por nossas vidas, vamos curvar nossa fronte. Todo mundo de olhinho fechado, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento tão especial de culto ao Senhor, tão especial, Senhor, para os nossos corações, de buscarmos ao Senhor, sermos recebidos pelo Senhor, aceitos pelo Senhor, em Cristo Jesus. Nós louvamos, ó Deus, pelas crianças que Tu tens confiado à Tua igreja, que possamos cumprir, Senhor, o mandato de fazermos também discípulos do Senhor Jesus, de cada uma dessas crianças, como igreja, sermos bênção na vida delas. Pedimos a Tua bênção não só sobre elas, mas sobre os nossos adolescentes, jovens, adultos, casais, idosos, sobre a Tua igreja, Senhor. Nós precisamos, dia após dia, que o Deus da família nos abençoe, nos guie, nos fortaleça para que possamos enfrentar principados e potestades que se levantam contra a Tua igreja e contra a família que o Senhor instituiu, como a instituiu através da palavra do Senhor. Fala ao coração dos nossos pequeninos, fala aos nossos corações, usa o pastor Marcos Gaudar para a glória do Teu nome, para a nossa edificação, para a salvação de vidas, para a transformação, Senhor, das vidas daqueles que fazem tantas e tantas famílias aqui, daqueles que nos acompanham, ó Deus, pela internet, que o Senhor esteja abençoando a cada um. Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. O amém que você não dá, a criança dá, viu? Meus irmãos, nós temos a alegria de receber nesta noite o pastor Marcos Gaudar. Ele é pastor há 3 anos e 9 meses da Igreja Batista da Capunga, uma igreja centenária, fez 100 anos, não o pastor Marcos, tá certo? Mas a Igreja da Capunga. Que alegria recebê-lo nesta noite. Nós temos tido uma boa relação com a Igreja da Capunga, antes dele o pastor Ney Ladeia, que está nos Estados Unidos, esteve aqui pregando, justamente nesses domingos da família, e tive a oportunidade de conhecer o pastor Marcos. Ele está com a sua família aqui, Soraya, eu vou pedir para ela ficar de pé, Soraya, Paulo Vitor, filho, e a santa sogra do pastor Marcos, que está aí, Dona Ceinha, não que os outros não sejam santos, não é? Deus abençoe, como eu sempre chamava minha sogra de santa sogra, Deus abençoe. E talvez eles não estão sabendo, mas estão sendo acompanhados como família, pastor, por quem ele teve a bênção, entendo assim, de casá-los, né? Valdemiro e Geovânia, que foi membro aqui da igreja. Vou pedir para eles ficarem de pé, estão lá atrás, aqui à nossa direita, Deus abençoe. E eu estou também apresentando-os porque foi lá no casamento que eu conheci o pastor Marcos. Eu não o conhecia. E na hora, quando eu ouvi a palavra de Deus pregada, eu disse para Solange, que bênção, que a Capunga continue tendo pastores com sabedoria, com conhecimento, como a Bíblia diz, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento, com a sabedoria dada pelo Senhor. E foi uma bênção muito grande ouvir aquela pregação naquele casamento, eu fiquei muito feliz. E na hora eu já anotei, para os 6 domingos da família. Se foi bênção ali, vai ser bênção, assim Deus permita, para as nossas vidas aqui. Por isso nós queremos passar a palavra a ele neste momento, que ele se sinta muito à vontade, muito respeitosamente. Ele perguntou, até que horas vai o culto? Eu disse, fique tranquilo, terminando antes de meia-noite, a gente está em festa, adorando ao Senhor e louvando, e assim deve ser na casa de Deus. Temos o prazer de estarmos juntos, que ele fique muito à vontade no nosso meio. Obrigado, pastor. Obrigado. Graça e paz, meus irmãos. Que alegria estar aqui nesta noite, participando desta celebração, deste culto precioso de louvor ao Senhor.
o Deus da família, Deus das nossas vidas. Que alegria podermos celebrar ao Senhor e, ao mesmo tempo, refletir na palavra do nosso Deus a respeito dos valores, dos princípios que sustentam uma família, que sustentam um lar. Quero deixar com os irmãos a saudação da nossa igreja, a Igreja Batista da Capunga. É uma alegria estar aqui em Recife há 3 anos e 9 meses, 3 anos e 10 meses, porque chegamos um mês antes da nossa posse, vindos do Rio de Janeiro, e estamos muito felizes em servir ao Senhor aqui nesta terra, nesse estado querido de Pernambuco, onde fomos tão bem acolhidos, abraçados pelos nossos irmãos pernambucanos, e nós louvamos a Deus por isso. Gostaria de refletir com os irmãos, conforme nos foi proposto para hoje, o tema sobre o perdão, a restauração que Deus promove por meio do perdão. Separei 2 textos especialmente para compartilhar com os irmãos, mas ao longo da nossa reflexão nós vamos nos reportar a vários outros textos que nos ajudarão a entender, especialmente os passos que precisamos dar na direção do perdão, para praticar o perdão tão necessário à vida em família. Eu creio que aquele momento em que Pedro foi arguir Jesus, perguntar a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu deverei lhe perdoar? E ele deu uma sugestão, né? Ele deu uma sugestão. Ele admitiu que deveria liberar o perdão a alguém, mas ele disse: 7, eu acho que está bom, né? Aí Jesus sempre coloca um patamar muito mais elevado e ele apresenta 70 vezes 7. Não digo a você, Pedro, até 7, mas até 70 vezes 7. E eu creio que o único lugar onde nós precisamos praticar essa palavra de Jesus é na família. Na família, talvez você tenha que perdoar não 70 vezes 7, mas mais do que isso. Manter uma família é impossível sem o exercício do perdão. Na verdade, 490 vezes perdoe até que você perca a conta. Perdoe até que você simplesmente não se importe mais em contar. Um outro momento, em Lucas capítulo 17, Jesus disse aos seus discípulos: se o seu irmão pecar, repreendam. Mas ele disse: mas se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes lhe disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Quando Jesus terminou de dizer isso, os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque só pela fé é que seria possível perdoar 7 vezes num único dia, no mesmo dia. O lugar onde mais precisamos obedecer a essa ordem de Jesus, certamente é na família. Quantas famílias estão sendo destruídas? Destruídas simplesmente porque ninguém se quebranta, ninguém cede, ninguém admite seu erro, ninguém pede perdão, porque ninguém recusa, ninguém nem aceita perdoar. Não existe alguém que libere o perdão. E aí nós temos a realidade de tantos filhos magoados com seus pais, tantos pais magoados com seus filhos, tantos maridos ressentidos com as suas esposas, tantas esposas ressentidas com seus maridos. Como precisamos do perdão nos lares, nas casas. Quantos pais precisam pedir perdão aos seus filhos? Isso não é sinal de humilhação, isso é sinal de grandeza, isso é sinal de bênção, e você está ensinando o seu filho, você está mostrando, trabalhando na formação do caráter do seu filho, se você reconhece os seus erros para ele
e admite que você também pode errar, que você está sujeito a errar, e quando a gente erra, é necessário pedir perdão. Quantos filhos precisam pedir perdão aos seus pais, quantos maridos precisam pedir perdão às suas esposas e vice-versa, quantas esposas precisam pedir perdão aos seus esposos. Sabemos também que muitos casamentos, muitos relacionamentos em família podem ser restaurados com um simples pedido de perdão. Mas por que será que se trata de algo tão difícil de ser exercido por todos nós? Estou me incluindo aqui. Todos nós. Abra sua Bíblia, em um dos textos que separamos para hoje, que é 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, nós temos aqui, nos versos 4 e 5, uma palavra muito importante, especialmente no verso 5. O capítulo 13 é o capítulo do amor, em que Paulo nos mostra o caminho sobre modo excelente, que é o caminho do amor. E ele, então, apresenta essa realidade aqui para nós. Ele vai dizer que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Não guarda rancor ou não se ressente do mal. No verso 5. Não guarda rancor ou não se ressente do mal. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos para falarmos com Deus neste momento? Pai Celeste, muito obrigado por essa oportunidade bendita que Tu nos dás. E nós te pedimos, Deus, por favor, aplica a Tua palavra aos nossos corações, ajuda-nos a entendê-la e aplicá-la em nossas vidas, em nossas decisões, em nossas escolhas, em nossos relacionamentos, especialmente a partir das nossas casas, nossas famílias. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra e obedecê-la. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, Paulo se refere à atitude de guardar rancor. Guardar rancor é ter ressentimento do mal. O David Jeremias diz que o ressentimento é a ira multiplicada pelo tempo. A ira multiplicada pelo tempo. Não se dissipa, mas se esconde debaixo da superfície. É aquela sujeira que você coloca embaixo do tapete e que fica lá. Não é detectada facilmente. No nosso coração, nem mesmo os exames mais poderosos são capazes de detectá-la. Uma ultrassonografia, uma ressonância, uma tomografia, um PET scan, nada disso consegue visualizar a realidade do ressentimento. O ressentimento nos deixa irados permanentemente. Ressentimento, então, é o sentimento que se repete. Você dorme com ele, você acorda com ele, você passa o dia inteiro com ele, você abraça ele ao deitar, ao dormir, porque ele não sai da sua cabeça, ele não sai da sua mente, e o tempo todo você está pensando, aquele sentimento está se repetindo. Então, por isso que o ressentimento é a ira multiplicada pelo tempo. Filipenses disse que a palavra ressentimento expressa o que acontece se o ciclo continua ininterrupto, se ele não é interrompido pelo perdão, ele continua ininterrupto. Ela significa literalmente sentir de novo. O ressentimento apega-se ao passado, arranca cada nova casca que é feita na ferida, de modo que essa ferida nunca sara, nunca fecha, continua sempre aberta e muitas vezes sangrando, simplesmente sangrando. O verbo guardar, na língua grega, vem da contabilidade. Significa calcular, significa computar, registrar aqueles itens que fazem parte de um livro
razão, de um livro caixa, enfim, são registros contábeis. Os contadores públicos do primeiro século deveriam conferir os livros contábeis, deveriam calcular, computar que nele tinha determinado número de itens, e a palavra, então, que designa esse cálculo contábil é esta que é traduzida por guardar, pelo verbo guardar na língua portuguesa. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, de acordo com a NVI, a Nova Versão Internacional, Paulo vai dizer o seguinte: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Eu vou ler mais uma vez. Como são felizes, Romanos 4, versos 7 a 8, né? Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. A ideia é que Deus tem um livro fiscal. Um livro fiscal. E somos felizes realmente se nesse livro não houver nenhum registro ao lado do nosso nome. Se você entregou a sua vida a Cristo, é claro que o sangue de Jesus já lavou a linha ao lado do seu nome, e isso faz de cada um de nós felizes. A palavra de Deus nos diz ainda, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 9, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta, não contabilizando as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Pela obra de Cristo Jesus na cruz, então, Ele não levou em conta as nossas transgressões, não levou em conta os nossos pecados. Isso significa que Deus joga fora o livro fiscal. Nós merecemos, na verdade, que Deus lance esse livro contra nós, mas Ele lança esse livro para longe de nós. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele limpa o nosso coração de todo o pecado. O amor de Deus por nós fez Jesus cravar todo o escrito de dívida que havia contra nós ali na cruz, de acordo com Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14. Ali na cruz, Jesus disse: está consumado. Ou seja, a dívida está paga. A dívida que tínhamos perante a justiça de Deus fora paga pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos perdoou a dívida, perdoou, portanto, os nossos pecados. Nós temos perdão, portanto, em Deus por meio de Jesus. Precisamos, normalmente, guardar os recibos de pagamento das nossas contas por prazos determinados. Mas quando se trata das nossas transgressões, quando se trata de transações, melhor dizendo, chamadas relacionamentos, precisamos jogar fora os livros, porque senão nós não vamos conseguir nos relacionar com ninguém. Precisamos simplesmente seguir o exemplo de Jesus e cravar esse escrito de dívida das pessoas contra nós lá na cruz. Por isso, nesta noite, inclusive, em que celebramos a ceia do Senhor, eu gostaria de convidar você, até mesmo pela fé, a subir o Calvário. Nós precisamos subir o Calvário. E se formos até o Calvário pela fé, nós vamos ver Jesus dizendo: perdoe, perdoe, perdoe. O amor não guarda esses livros. O amor não faz uma lista negra. O amor se lembra somente de perdoar. Guardar rancor é guardar uma lista negra de coisas que podem ser usadas em determinado momento contra outra. Lembro de um professor de seminário, muitos anos atrás, dizendo que na língua guarani havia duas palavras para perdão. Uma tinha o sentido de arrancar e outra tinha o sentido de desenterrar. Arrancar tem a ver com a atitude do lavrador de arrancar, por exemplo, uma raiz de macaxeira, né? Ele apanha
aquela raiz e arranca, puxa do chão e ela sai completamente. Já a palavra desenterrar é semelhante à atitude do cachorro que lambe um osso, enterra, e um belo dia ele se lembra daquele osso e vai lá desenterrar o osso para lamber de novo. Meus amados, não guardar rancor é não ter um osso enterrado para que num belo dia você se lembre dele, desenterre esse osso e comece a lamber de novo. Quantos casamentos estão sofrendo hoje por causa disso? Quantas e quantas pessoas hoje ficam fazendo exumação de coisas que já foram enterradas, já foram sepultadas e que deveriam ser deixadas no passado, mas o ressentimento não permite. O amor não guarda rancor, não guarda essa lista negra que você tem no seu coração contra alguém e faz com que de vez em quando você se lembre dela e vá lá apanhar e confrontar essa pessoa com essa lista. O amor se lembra apenas de perdoar. Guardar rancor torna o ser humano infeliz. Simplesmente infeliz. O ressentimento é semelhante a um câncer que toma conta, que assume o controle. Quando decidimos ficar presos ao ressentimento, renunciamos o controle do nosso futuro. Renunciamos o controle do nosso futuro, trocamos o frescor do nosso dia com todas as suas possibilidades pela dor do passado, afirmou ainda o David Jeremias. Com muita frequência devoramos o nosso coração, pedaço a pedaço, por alguém que pode estar longe e totalmente alheio aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, esquecido do que aconteceu e, claro, fora do alcance das nossas lembranças, das nossas ações. E pior, é possível que essa pessoa que tenha nos ofendido nem saiba que nos ofendeu. Nem saiba que nos ofendeu. Guardar ressentimento, disse esse autor, é tomar veneno e esperar que o outro morra. É tomar veneno e esperar que o outro morra. Guardar rancor prejudica a nossa saúde espiritual, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus. É impossível ter um relacionamento com Deus consistente, guardando rancor no nosso coração. Prejudica o nosso relacionamento com Deus, a nossa saúde espiritual, mas prejudica a nossa saúde física também. Quantas e quantas pessoas hoje estão sofrendo tremendamente por causa do rancor. Podemos começar aninhando um pequeno rancor que, se alimentamos, transforma-se num forte ressentimento, e a essa altura tem vida própria, não conseguimos parar de alimentá-lo. Finalmente não é mais algo que possuímos, mas ele já nos possui. Nossa vida inteira se define, se organiza ao redor dos princípios do ódio, desse rancor que vamos alimentando dentro de nós. Perdoar traz cura e cicatriza as feridas. Se nós não perdoarmos, não teremos as feridas fechadas. Eu devia ter mais ou menos uns 18 anos, e a gente sempre ia para a casa da minha avó materna, e em frente, na casa dela, havia um grande orfanato da Assembleia de Deus, e lá no fundo havia um campo de futebol. E nós gostávamos muito de jogar uma boa pelada no sábado à tarde, e jogávamos descalços. E um belo dia, eu estava jogando lá, descalço, e de repente eu senti como se alguma coisa tivesse entrado na sola do meu pé. Eu olhei, não vi nada, e aquela dor persistiu nos dias seguintes. Fui a um hospital, a médica olhou para mim e tal, e disse, você vai tomar um remedinho. O remedinho era uma bezetacil. Você conhece bezetacil, né? Aquela bezetacil salvou o meu pé. Salvou o meu pé. Porque aquela ferida não fechava. Não fechava. Até um dia em que eu precisei apanhar um item na cozinha da nossa casa, e então eu precisei subir num banco
Quando eu subi naquele banco, eu pisei, eu senti aquela dor novamente. E eu desci do banco e tive a ideia de espremer o meu pé, junto àquela ferida que não fechava. E quando eu espremi, saiu uma madeirazinha desse tamanho assim, de dentro do meu pé. Enquanto a gente guarda essas coisas dentro de nós, a ferida não fecha. A ferida não fecha. Nós precisamos perdoar para que sejamos cicatrizados. Perdoar não é esquecer. Você não tem na sua memória uma memória de computador que você apaga, deleta, limpa a lixeira e acabou aquele arquivo, nunca mais você vai ver aquele arquivo. Não, a nossa mente não é assim. Você vai se lembrar, mas você vai se lembrar sem dor, você vai se lembrar sem mágoa. Perdoar é lembrar-se sem mágoa, sem sofrimento. Sem sofrimento. De outra forma, nós vamos ficar presos ao passado. Vejamos alguns passos para exercitarmos o perdão. O primeiro e talvez o mais difícil deles é reconhecer que nós também temos nossos erros. Como precisamos entender isso? Esteja disposto a reconhecer os seus próprios erros. Nós temos muito mais facilidade em reconhecer os erros dos outros. Nós temos muito mais facilidade em ver aquilo que está diante de nós. Para olharmos para os nossos pés, por exemplo, para olharmos para nós mesmos, nós precisamos abaixar a cabeça. Para reconhecer os nossos erros, nós precisamos nos humilhar, nos quebrantar e reconhecer que, ainda que não tenhamos o erro que a outra pessoa cometeu para conosco, nós temos outros erros. Somos falíveis da mesma forma, da mesma maneira. Também evite o acúmulo de problemas não resolvidos. Isso dentro da família é fundamental. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vá para a cama zangado, não vá para a cama aborrecido. Resolva o problema na hora que acontece, de preferência. Resolva. Porque no dia seguinte você terá outro problema. Você poderá ter outras situações que vão se acumulando, se acumulando, se acumulando. No aconselhamento de casais, nesses 33 anos de ministério, tenho visto muitos casais dizendo: essa situação, pastor, foi a gota d'água. Mas o que é uma gota d'água para fazer um copo transbordar? Não é nada. Não é nada se essa gota encontra o copo vazio. O grande desafio no relacionamento familiar, especialmente conjugal, é esvaziar o copo todo dia. Porque aquela que, teoricamente, seria a última gota, seria a gota d'água, se ela chegar e encontrar o copo cheio, vai transbordar. Mas se chegar e encontrar o copo vazio, a situação será controlada. Por isso precisamos resolver os problemas à medida em que acontecem e diariamente esvaziar o copo, esvaziar o nosso coração, limpar o nosso coração. Precisamos trabalhar os problemas na medida em que ocorrem. Há pessoas que guardam mágoas por muitos e muitos anos. Lembro-me de uma ocasião em que eu e minha esposa conversamos com uma senhora e ela falava de uma mágoa tão profunda no seu coração, que parecia que tinha acontecido há 20 minutos atrás. Mas, na verdade, aquela situação havia acontecido há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Lembre-se também que, se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Aqui está uma questão crucial para nós. Se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, logo após a oração do Pai Nosso. Normalmente a gente decora a oração do Pai Nosso, né? Mas a gente deveria decorar os 2 versos seguintes.
Normalmente a gente decora os versos 9 até o verso 13, Mateus 6, de 9 a 13. Mas seria muito bom se a gente decorasse também os versos 14 e 15. Mateus 6, versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Simples assim. Se nós perdoarmos, seremos perdoados. Se não perdoarmos, não seremos perdoados por Deus. E isso me faz lembrar da parábola do credor incompassivo. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, versos 23 a 35. Você pode manter sua Bíblia aberta, acompanhando o texto, mas eu vou pedir licença a vocês para ler esse texto na paráfrase de Eugene Peterson, na Bíblia A Mensagem. E ele traduz esse texto da seguinte maneira, a partir do verso 23, Mateus 18, 23. O reino de Deus é como um rei que decide acertar contas com os seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar a dívida tão vultosa. Então o rei ordenou que o homem com a esposa, filhos e bens, fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz, verso 26, o infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. O rei cancelou uma dívida de 300 toneladas de prata. O verso 28 nos diz: o servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou: paga-me agora. O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: dê-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou-o para a cadeia com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e logo relataram o fato ao rei. Sempre tem alguém para fazer fofoca, né, irmãos? E então o rei, verso 32, o rei mandou chamar o servo de volta. Ele disse: você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas do seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu pai, disse Jesus, meu pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Meus irmãos, a nossa dívida perante a justiça de Deus era essa dívida de 300 toneladas de prata. E a dívida que qualquer pessoa faça conosco, no máximo vai atingir 100 moedas de prata. Mas nós nos recusamos, embora tenhamos sido perdoados por Deus de uma dívida impagável, de uma dívida tão grande, nós nos recusamos a perdoar, a exercer o perdão. Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos. Eu gostaria de dizer que quem não perdoa, coloca a sua vida nas mãos dos carrascos. Quem não perdoa, não é perdoado por Deus. Você quer o perdão de Deus? Não basta pedir perdão a Deus. De acordo com essa parábola, não basta pedir perdão a Deus. Você precisa perdoar a quem lhe ofendeu. Jaime Kemp
afirmam que a chave do perdão incondicional é simplesmente reconhecer o quanto Deus nos perdoou ao oferecer Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Se fui perdoado de uma dívida tão imensa, como não perdoar uma outra contornável? Se reconhecer o quanto Deus me perdoou, terei motivação, inspiração para perdoar também. Tudo se resume nisto: perdoamos porque Ele nos perdoou. Não apenas amamos porque Ele nos amou primeiro, mas perdoamos porque também fomos perdoados primeiramente por Deus. O perdão acontece mediante a operação da graça de Deus nos nossos corações. E aqui eu quero pedir a vocês para abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, versos 14 e 15. Hebreus 12, versos 14 e 15. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Nova Versão Transformadora traduz assim, Hebreus 12, 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Observe que o autor começa o verso 14, falando sobre a necessidade de vivermos em paz com todos, com todas as pessoas. Logo depois ele fala sobre a graça de Deus e a raiz de amargura. É impossível viver em paz com raízes de amargura no nosso coração. A raiz de amargura é como uma plantação de abóbora, já dizia Samuel Kamaleça, um pastor indiano. A plantação de abóbora é uma plantação rasteira, que quando o agricultor menos percebe, ela já passou por debaixo da cerca e já está lá no terreno do vizinho. Ela, entre aspas, contamina o terreno do vizinho, ela passa para o terreno do vizinho. Hebreus diz que é uma raiz venenosa, que contamina aqueles que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, contamina as outras pessoas que fazem parte do lar, da família, os amigos, os irmãos da igreja, aqueles que fazem parte do mesmo pequeno grupo, contamina quem está ao seu redor. Ela contamina, ela espalha o seu veneno. E nós sabemos que esse veneno vem do inferno. Vem do inferno. A paz só é possível mediante a graça de Deus. Certo autor disse que falar de perdão é falar da graça, da capacidade de oferecer aos outros, a si mesmo, a mesma liberdade. Uma memória sem mágoas, sem marcas de ressentimentos. Muitos cristãos hoje não estão desfrutando da totalidade da graça de Deus, simplesmente pela falta de perdão, enquanto Deus tem vida abundante para todos nós. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e por isso Satanás odeia o ser humano e deseja feri-lo e destruí-lo. E certo autor disse que a isca do diabo é a ofensa. A isca do diabo é a ofensa. A estratégia de Satanás é ferir, produzindo mágoas, quebrando sentimentos e relacionamentos. Esse é o terreno perfeito para a semeadura do maligno. Entretanto, se a estratégia de Satanás é ferir, a estratégia de Deus é o perdão. Quando a falta de perdão, é possível observarmos muitas consequências. Em relação ao outro, nós vamos sentir amargura, ódio, ressentimento e até sentimento de vingança. Em relação a nós mesmos, vamos sentir culpa, inferioridade, autopiedade, baixa autoestima, falta de amor próprio, vergonha. Em relação a Deus, vamos sentir dúvida, vazio interior, incredulidade, até mesmo rebelião contra Deus. É a graça de Deus que arranca esta raiz venenosa de amargura por meio do perdão. Perdoar é não exigir os seus direitos,
é deixar de se defender, é deixar de se vingar, é deixar a outra pessoa livre, sem pagar. Perdoar é dar amor quando se espera ódio, é dar compreensão quando se espera raiva e vingança, é dar liberdade quando achamos que o outro merece punição. C.S. Lewis disse que o perdão vai além da justiça humana. Significa perdoar aquelas coisas que absolutamente não poderíamos perdoar normalmente. Mas pelo Evangelho, quando compreendemos o Evangelho, quando compreendemos o amor de Deus e o quanto havíamos ofendido o coração de Deus com os nossos pecados, temos melhores condições de perdoar uns aos outros. É por isso que é sempre difícil perdoar. Precisamos sacrificar o nosso orgulho, a nossa autopiedade, nosso desejo de justiça. A nossa cultura nos estimula muito a fazer todo o possível para defender os nossos direitos, mas quando perdoamos, abrimos mão do nosso direito de justiça e do nosso desejo de vingança, de que o outro pague pelo seu erro. Deus nos perdoa de graça quando Ele sabe que nós falharemos de novo. Deus nos perdoa de graça mesmo sabendo que nós falharemos de novo. Por isso Paulo disse aos Efésios: sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus perdoou vocês, vos perdoou em Cristo Jesus. Não espere um pedido de perdão para liberar perdão. Aqui talvez nós tenhamos uma questão muito difícil. Não espere um pedido de perdão para liberar perdão. Se o pedido de perdão vier, amém, graças a Deus por isso. Mas se ele não vier, você vai passar anos e anos sangrando por dentro, com uma hemorragia interna, porque esse pedido não veio. E se a pessoa que ofendeu você não souber que ofendeu você, não tiver noção de que ofendeu você, e se essa pessoa já não estiver mais viva e não tiver mais condições de pedir perdão a você, você vai continuar sofrendo? Você vai dizer: lá no céu eu encontro ele. Lá no céu a gente acerta as contas. É isso que você vai fazer? Lá no céu você não vai ter condição de fazer isso. Você vai ficar esperando que alguém se humilhe diante de você. Para de sofrer logo. Não coloque a sua felicidade nas mãos de outra pessoa, dependendo da atitude de outra pessoa. A sua felicidade depende das suas decisões e da graça de Deus ministrada ao seu coração. Por isso o perdão liberta. Quando perdoamos, esse perdão pode beneficiar o nosso próximo, mas no final das contas, o maior beneficiário seremos nós. Só podemos ser libertados da dor de relacionamentos passados através do perdão. Escolher perdoar, disse certo autor, nos permite ir adiante, sem o peso das correntes da amargura e das algemas do ódio. Por isso Jesus disse: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai Celestial. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Porque a misericórdia tem a ver com o castigo que nós merecemos, mas não recebemos. A graça tem a ver com o favor que nós não merecemos, mas recebemos. Deus, pela sua misericórdia, perdoa a nossa dívida. Perdoa a nossa dívida. E Jesus está dizendo: sejam misericordiosos, como misericordioso é o Pai Celestial de vocês, por vocês.
Tiago, escrevendo a sua carta, ele nos lembra que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre a razão. A misericórdia triunfa sobre o juízo, mas o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Tiago, capítulo 2, verso 13. O juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Eu creio que é por isso que nós encontramos Jesus dizendo: não julguem. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É por isso que o perdão é tão difícil. Jaime Kemp nos lembra que o perdão de Deus para conosco custou o seu próprio filho. E o nosso perdão vai custar o nosso orgulho. Liberar o perdão vai custar o nosso orgulho. Vai custar a dureza do coração ser quebrantada. Jesus disse sobre os perigos, falou sobre os perigos da dureza do coração, causando divórcio, causando o encerramento de tantos relacionamentos, por causa da dureza do coração. Quantos casamentos, relacionamentos ficaram pelo caminho por causa da dureza do coração? De acordo com as palavras de Jesus. Portanto, deixe Deus limpar o seu coração com a sua graça. Essa é a graça que cura, que fecha a ferida e cicatriza. Essa é a graça que restaura os relacionamentos, restaura a vida, restaura a alegria, restaura a família. Abrace essa graça que está ao seu alcance em Jesus, que está ao seu alcance na pessoa de Jesus. Deixe o Senhor ministrar a sua graça no seu coração e na sua família, começando por você. Não é começando pelo outro, mas começando por você. E você verá a diferença e glorificará a Deus pela sua obra na sua vida e na sua família. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos para falarmos com Deus neste momento. Eu quero encorajar você a falar com Deus neste instante. E a dizer do fundo da sua alma: Deus, limpa o meu coração. Limpa o meu coração. Arranca as raízes de amargura. Diga a Deus: Senhor, ajuda-me a não guardar o rancor, não guardar uma lista de ofensas, porque a ofensa é a isca do diabo, como disse certo autor. Peça a Deus neste momento que abençoe a sua família a partir de você. Peça a Deus: Senhor, faz uma obra na minha família, começando em mim. Talvez você queira dizer do fundo do seu coração: mas sou eu que tenho razão. Não é ela, não é ele.
Perdoar é abrir mão, é ceder e deixar Deus quebrar essa dureza do coração. Os relacionamentos só podem ser restaurados por meio do perdão. A família só pode ser restaurada por meio do perdão. Relacionamento entre irmãos dentro de casa, entre você e a sua irmã, e você e seu irmão, esse relacionamento só pode ser restaurado por meio do perdão. Relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, esses relacionamentos só podem ser restaurados pelo perdão. Peça a Deus que ministre a sua graça e que liberte você das algemas do ódio, das correntes da amargura. Deus bendito, Deus de amor, contempla, por favor, Deus, a mim e aos meus irmãos aqui. Nós estamos aqui em família, família de Deus. E tu sabes, Deus, melhor do que ninguém, tu sabes quanto o perdão é custoso, é caro. Para nos perdoar, tu deste o teu próprio Filho. O nosso perdão, a nossa salvação, custou a vida de Jesus, seu sofrimento ali naquela cruz, no nosso lugar. Uma cruz que não era dele, era minha e dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. E tu sabes, ó Deus, o quanto é difícil perdoar. Mas nós clamamos, Deus, que nesta noite tu ministres, ó Deus, a tua graça. Essa graça que cura, essa graça que limpa, essa graça que apaga os registros do livro fiscal, da lista negra que mantemos na nossa mente. Deus, esta graça que arranca a raiz venenosa da amargura, que envenena a nossa alma, que envenena os nossos relacionamentos, que destrói a nossa família de dentro para fora, que destrói a nossa saúde física, emocional e espiritual. Pai Celeste, contempla-nos aqui. Tu és o Deus que sonda, que esquadrinha o nosso coração. E Tu sabes perfeitamente como nos encontramos. Tu sabes, ó Deus, perfeitamente como se encontra cada coração aqui nesta noite. Por favor, Pai, venha ao nosso encontro e ministra aquilo que cada um de nós precisamos receber de Ti nesta noite. Faz esta obra, ó Deus, para a glória do Teu nome, Jesus. Porque esta é uma obra do tamanho de Deus. Esta é uma obra que só Tu podes fazer. E nós pedimos que Tu faças, para que Tu sejas honrado e glorificado entre nós. E que nós possamos dizer amanhã, foi Deus quem fez isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. Sim, a reconciliação é maravilhosa. A nossa reconciliação contigo é maravilhosa. E a nossa reconciliação com as pessoas também é maravilhosa. Limpa os nossos corações, por favor. Ajuda-nos a reconhecer os nossos erros, a ponto de pedir perdão. Ajuda-nos, ó Deus, a liberar o perdão. E não permanecermos presos às algemas do ódio e às correntes da amargura. Nós clamamos a Ti. Abençoa as nossas famílias aqui nesta noite. Em nome de Jesus.
nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus continue nos abençoando com a sua graça, com o seu favor. Amém e amém. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana na Encruzilhada. Deus abençoe todos os irmãos e amigos aqui nessa noite. Amém.